Olá, boa tarde. Confirmam que me ouvem? Ainda para ouvi-lo, boa tarde. Ok, obrigado. Depois vou disponibilizar esta aula e vamos começar já também. Então é o seguinte, estas duas aulas serão para vos introduzir tópicos das análises mais exigentes e limites finitos e fazer a ponto com aquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Portanto, como é que vocês obtêm essas formulações com base naquela formulação linear que vos transmiti. Eu vou partilhar então agora a tela. Vou só aqui chegar um bocadinho para cima. Então eu ia pedir-vos que me confirmassem que consigam ver a apresentação. Bem, eu vou parar frequentemente a apresentação para vos introduzir os tópicos também. Portanto, confirmam que estão a ver a minha tela. Está tudo muito lento, não sei porquê. Confirmam que estão a ver a tela. Estão a ver neste momento um Paint, é isso? Eu não estou a ver nada. Agora já. E agora o PowerPoint? Sim. Pronto. E agora confirmem, por favor, que continuam a ver o PowerPoint. Certo? Sim. Pronto, ok. Às vezes não funciona. Portanto, mudou de slide, correto? Sim. Pronto. Ok, então é o seguinte, existem vários fenómenos não lineares de limites finitos que nós podemos analisar com base na formulação linear elástica que vimos nas aulas teóricas passadas. Um desses fenómenos é a elastoplasticidade. Pronto, essa elastoplasticidade nos permite fazer é levar a estrutura para lá do limite elástico. O limite elástico, normalmente a maior parte das estruturas, 90% das estruturas, é suficiente dimensioná-las para o limite elástico. No entanto, existem estruturas de alto desempenho que nós necessitamos recorrer à não linearidade do material. Portanto, precisamos solicitar o material para além do valor elástico que ele permite. Este é um desses exemplos que serve normalmente para validar os códigos de limites finitos, a chamada membrana de Cook. Tem estas dimensões e as propriedades mecânicas dos materiais agora são pedidas uma velocidade, o coeficiente de Poisson e duas novas propriedades mecânicas, o modo de velocidade tangente e a tensão de cedência do material. Pronto, e vou-vos explicar depois com calma cada uma destas propriedades mecânicas, portanto, de onde é que elas vêm e porque é que elas são necessárias. Entretanto, então, pegamos a nossa peça e carregamos essa peça com uma força vertical. O que é que vai acontecer? O nosso gráfico de deslocamento vertical, portanto, este gráfico aqui do lado direito, deslocamento vertical em função da força aplicada, deixa de ser algo apenas linear, mas a partir de certa altura começa a ter um comportamento não linear, ou seja, para deltas de força, variações de força, por exemplo, na ordem dos 2 expoente à quarta, temos aqui um deslocamento, reparem, que vai mais ou menos entre 20 a 75. Ao passo que, nesta zona linear, o mesmo delta de força apenas impõe um deslocamento de cerca de 7,5. Ou seja, de repente parece que a estrutura perdeu rigidez. E é isso mesmo que aconteceu. A estrutura perdeu propriedades mecânicas, o material perdeu as propriedades mecânicas e entrou em plasticidade perto de rigidez. Isto verifica-se tanto no deslocamento vertical como no horizontal, portanto a estrutura deixa de ter um comportamento linear. Aqui neste slide, o que nós vemos é a variação da tensão segundo X, portanto a tensão sigma XX, nesta face que aqui está, com o carregamento. Portanto, o carregamento vai crescendo, este carregamento está relacionado com este que está aqui em cima. Este conjunto de slides vocês já os têm, também estão no muro. Okay? Portanto, reparem que o carregamento de 31 é cerca de o que nós temos aqui, é um regime elástico, depois eu vou fazer variar o carregamento, e vamos ver então, com a subida do carregamento, o que acontece à associação das tensões na face. Portanto, aqui o que acontece é que as tensões estão, sobre X, estão com esta variação, subimos o carregamento, e de repente as tensões começam também a subir, como era expectável, mas nesta zona que aqui está, a zona de maior tensão, começa a haver uma plastificação da tensão, começa a haver uma estabilização da tensão
um dado valor. Repara, Professor, ele não passa deste valor. E quem é este valor? Este valor é a vossa tensão de cedência do material. Eu agora vou regressar atrás. professor, Nós não sei tínhamos, se consegue ouvir. consigo, Acho que tenha um colega na sala de espera, pelo menos. sim, não estava a aparecer. Reparem que temos a tensão de cedência de 200 kilopascais, portanto, desculpem, 200 megapascais, e essa, de facto, é a tensão barreira, ou seja, nos estados de tensão não consegue ultrapassar esse valor de 200 megapascais. Pronto. Isto é o que acontece na plasticidade. O material, por mais força que seja inserida ao sistema, a tensão não consegue ultrapassar a tensão máxima de cedência do próprio material. Pronto. Em termos de deslocamento e variações de tensões, reparem, isto são dois métodos diferentes, portanto, este é o elemento free Galerkin, este é o Natural Nail Radio Point Appellation Method, os resultados são semelhantes aos elementos finitos. O que acontece é que na zona aqui, então, da nossa fronteira, começa a haver uma pulsificação do estado de tensão, e nesta zona aqui também. Reparem que os valores não passam dos 200 megapascais. Eles estabilizam e não passam desse valor. Isto é chamado de pulsificação. Portanto, isto aqui é um outro exemplo, mas antes de entrarmos neste exemplo, vamos então tentar perceber o que está a acontecer. Para perceber como é que isto dos limites finitos conseguiríamos aplicar. Portanto, normalmente, nós temos um produto, e com este produto, então, vamos para o laboratório e começamos a ensaiar com uma dada força. Já sabemos, então, que nesta zona central que nós temos é uma dada área, então podemos transformar a tensão deste neco aqui com a força sobre a área. Mas sabemos que por aqui uma extensão, e por extensão, por dentro da deformação, podemos então o deslocamento a dividir pelo comprimento inicial. Então fazemos um diagrama da extensão, tensão. Tem algo deste género. Então o que é que nós estamos a observar? Existe aqui um limite, o chamado limite elástico, que é a tensão de cedência. E o que nós temos aqui é um modo de velocidade. E apenas nesta zona aqui, que está pintado, podemos relacionar a tensão com a deformação da seguinte forma. Tensão é igual a modo de velocidade vezes a deformação. Isto é válido para o regime elástico. No regime plástico, que é o que aqui se observa, que vai daqui, podemos traçar uma linha, que é como esta, que simplifica este processo não linear que aqui está e se observa no material. E para este processo que aqui está, vamos aqui só selecionar esta zona, verificamos então que poderíamos então assumir que há aqui uma relação não linear após o regime elástico ter sido atingido e que pode relacionar este delta de tensão que aqui está com este delta de deformação que aqui está. E chamamos então a isso uma velocidade tangente. Então, vamos necessitar de definir este modo de velocidade tangente e esta tensão de cedência para o material. Em ambos os casos. Portanto, sempre que tem um exercício, sempre que tem um dado material, tem que assumir, tem que voltar a obter estas propriedades mecânicas. Sobre o exercício for elastoplástico. Pronto. Assim, mas nós fazemos isto um bocadinho a olho. Pois, a verdade é que este ajuste desta reta tem que ser caso a caso. E temos que tentar ajustá-lo da melhor forma possível. Os softwares, hoje em dia, permitem-nos já fazer algo deste género, que é para cada, vejamos aqui a tensão de cedência, e agora podermos definir vários segmentos, vários pontos, e ao longo destes pontos temos o seu modo de velocidade tangente para cada um destes pontos que aqui está. Desta forma, seguimos uma curva e não uma reta. E estes modelos que aqui estão chamam-se modelos bilineares e elastoplásticos. Bilineares porque têm duas linhas, esta e aquela. Então, por todos os efeitos, o que é que acontece? A partir do momento em que o material entra em regime elastoplástico, deixa-se regir por uma velocidade e passa a ser regido por um outro modo de elasticidade que não o é. Mas também não é este tangente. Não, é uma combinação dos dois.
Quando nós estamos numa machine elástica, nós temos o carregamento e, se avançarmos com o carregamento, por exemplo, até esta zona, se pretendermos agora descarregar a peça, ela não segue esta linha novamente, mas segue a linha de uma velocidade original, evidenciando uma deformação plástica permanente. Por isso é que quando eu tomo uma vida e a carrego com uma dada força, e essa força ultrapassa a força elástica do material, ela forma-se até aqui, vamos descobrir, e agora liberto a vida, ela não volta à posição do equilíbrio, mas regressa, a regressar, retorna e fica nesta posição. E nós dizemos que o material se rende inteiramente de uma deformação plástica. Então, assim, por que é que nós necessitamos disso na vida prática? O ideal é que todo o carregamento, após a deformação, regresse à posição original. Mas muitas das vezes temos interesse em termos um material que responda bem elasticamente e perante um caso de um lapso, de um dano, ele não seja catastroficamente destruído, fica até com uma deformação permanente, mas que permita aos ocupantes, por exemplo, sobreviver ao acidente ou conseguir sair do automóvel, mesmo com o automóvel todo distorcido. Portanto, ou seja, nós necessitamos que os materiais não entrem em dano permanente, em dano catastrófico, mas que tenham apenas uma deformação ou uma deformação que seja aceitável e que permita ainda utilizar o veículo ou então permitir que os ocupantes saiam com segurança. Portanto, daí nós podemos recorrer a estes regimes não lineares elásticos. Como é que nós obtemos isto então em termos numéricos? Nós já verificamos que um algoritmo de elementos finitos normal, portanto linear, é algo deste género. Primeiro o que nós fazemos é discretizamos o problema, não interessa qual é, discretizamos o problema numa malha de elementos triangulares, depois aplicamos uma série de forças, condições de fronteira, que nós definimos bem à partida, e o que é que nós fazemos com isto? Para cada elemento construímos as funções de forma e construímos as derivadas das funções de forma. Com base nestas derivadas das funções de forma, para cada elemento construímos a matriz B. Estão acordados com certeza do que formamos nela. Aqui repete, portanto, este bloco aqui repete-se. Este bloco aqui repete-se e repete-se. Portanto, nós todos do exercício. Desculpa. E depois podemos calcular a matriz da rigidez. A matriz da rigidez será o integral, então, desta matriz B, D, B, DO. Okay? O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer a matriz da rigidez para cada um destes elementos e depois assemblar a matriz da rigidez. Temos N elementos, não é? O K global seria a assemblagem destes KEs. Com a assemblagem destes KEs, o que nós temos é a matriz de rigidez global, que tem, se nós tivermos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nós, esta matriz será uma corrente, uma bicorrente. Então, é uma bidimensional. Impomos as condições de fronteira, dividimos na anterior, e teremos a matriz da rigidez construída. Com base nesta construída, levamos então, vamos a um e temos o campo dos ocupantes. Explicamos a abertura das forças globais construídas já, bem aqui, ainda posso aplicar nesse exercício, e temos o como recordam-se, teríamos a deformação e com a tensão, e com a definição, temos a tensão de cada um. Bem, este seria então o processo para obtermos o estado de tensão em cada um. Então, o que é que vai acontecer? Neste exercício que aqui está, o que nós vamos ter no final é para cada que eu dava a luz
Para cada elemento, portanto, que nós temos aqui no nosso exercício, o que vai acontecer é que nós vamos passar a ter um mapa de cores. Portanto, o mapa de cores representa o estado de tensão de cada um dos elementos. Por exemplo, aqui é vermelho, porque está um nível de tensão muito alto. Aqui é amarelo, está muito baixo. Verde, aqui azuis, e aqui um azul. Estes seriam os níveis de tensão que nós temos no nosso elemento, sendo que o vermelho é o nível de tensão mais alto. Temos aqui, no caso de um elemento, que ultrapassou a tensão de cedência do material. Portanto, se nós tivéssemos aqui uma barra de cores, vocês compreenderam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está-se. Se nós tivéssemos aqui um mapa de cores, em que, por exemplo, isto aqui seria tudo em megapascais, seria a tensão de cedência efetiva, a Bloom Index, aqui seria 200 megapascais, 220, 180, 140, perdão, 160, 140, 120, 100. O que é que nós tínhamos? Tínhamos, por exemplo, o exercício, quando nós tínhamos calculado o nosso estado de tensão, tinha dado algo deste género. Era assim. Queria dizer, então, que nós tínhamos zonas do nosso material que tinham ultrapassado a tensão de cedência de 200 megapascals. Nenhum valor pode ultrapassar esta tensão de cedência do material. Pois nós já verificamos que a tensão limite elástica é essa. Então, o que é que aconteceria num caso perfeitamente elástico? Portanto, desculpa, num caso perfeitamente plástico. Um caso perfeitamente plástico é algo deste género que eu vou aqui escrever. E, por exemplo, tínhamos este material. Atingia o valor de 200 megapascais e depois a curva fica assim. Claro, é um aço muito dúctil. Então, o que é que poderia acontecer? Este valor que aqui está, ultrapassa este valor, tem que ser retornado à chamada superfície de cedência. Sem entrar em grande detalhe, o que acontece é que a superfície de cedência, no triédrico, o pessoal representar 2D, atenção, bom business, esta é a superfície de cedência de 200 megapascais. Reparem que o gráfico está em sigma 1 e sigma 2. E nós estamos aqui com zonas de material em que temos tensões fora desta circunferência, desta oval. Qualquer estado de tensão tem que estar no interior desta oval. Não pode haver estados de tensão no exterior, porque eles são fisicamente inadmissíveis. Então nós temos que retornar este estado de tensão para aqui. Ao retornar este estado de tensão para aqui, o que nós estamos a fazer é, ficticiamente, pegar neste modelo e obrigar a que esta zona vermelha se transforme novamente em cor de laranja, para estar de acordo com este estado de tensão. Mas o problema é que isto causa um desequilíbrio na tensão. Ou seja, o estado de tensão calculado é diferente do estado de tensão corrigido. E então temos um desequilíbrio na nossa solução. E então, se temos um desequilíbrio na solução, reparem na matriz da rigidez, que vimos há pouco, que era multiplicado ao deslocamento, por sua vez, é igual à força global, não é? Constrita. O que aconteceu? Se eu alterei o que aqui está, esta expressão, reparem, se eu passar um deslocamento para o interior do integral, aqui para o interior, vou ficar com... E isto é a tensão. E isto é igual à força aplicada. Significa então, se eu, em vez de colocar aqui o calculado, eu tenho as forças que são aplicadas no meu modelo. Se eu colocar aqui o corrigido, passo a ter então umas forças diferentes. São chamadas as forças não equilibradas. Então, se eu subtrair estas forças não equilibradas a estas forças que aqui estão, vamos chamar aqui, vamos usar aqui umas letras não tão, não tão texto corrido, mas vamos dizer assim, E, N,
é não equilibrado. E aqui são as forças reais aplicadas, está bem? O FA ou o FI, já tínhamos aqui FI. Ficamos então com um conjunto de forças que são as forças, o que podemos chamar as forças equivalentes a aplicar no próximo caso de cá. Estas forças que estão aqui, esta diferença entre estas duas, corresponde àquilo que desequilibrou a minha estrutura, em termos de equilíbrio. Reparem que a partir do momento em que colocam a corrigida aqui, nunca mais dá igual às forças aplicadas. Então significa que eu vou ter que aplicar à minha estrutura, novamente, estas forças. Este processo é um processo iterativo, que nunca mais acaba, até atingirmos o equilíbrio da solução, até aquelas forças equivalentes para estarem a ser muito, muito perto de zero. Só selecionar aqui isto. Vamos agora na estrutura. Não ligo a estas forças que aqui estão, porque elas são as forças originais. E vou colocar então aquelas forças equilibradas, que são as forças que eu... Peço desculpa aqui, isto que eu quero. Estas forças não equilibradas aparecem em vários nós, concentradas maioritariamente nas nós onde regressa à superfície de cedência, e agora a estrutura novamente calculada, utilizando o processo linear. Vimos em cima. Calculamos a matriz de algebraias, multiplicamos, então vamos a menos 1 e multiplicamos aquelas forças que temos em cima e dá-nos um novo ponto de deslocamento. Com o novo ponto de deslocamento obtemos a deformação, obtemos a tensão e corrigimos novamente. Corrige-se e o processo repete-se, até haver uma estabilização em que estas forças não equilibradas sejam iguais às forças aplicadas e podem igual a zero. Quando é equivalente igual a zero, o processo para. Então, como conseguem perceber, este é um processo não linear e alguns, não direi todos, mas alguns códigos de limites finitos permitem-nos então fazer esta análise não linear elastoplástica, e o que eles estão a fazer basicamente com processos mais complexos ou menos complexos, é isso que nós estamos aqui a ver. Tá? Portanto, um algoritmo não linear, elastoplástico, seria algo deste género. Portanto, nós fazíamos a malha, os materiais, portanto, as propriedades mecânicas, que são a velocidade tangente, a tensão de cedência, a coeficiente de inflação. Com base na malha, o que é que nós tínhamos? Tínhamos os nós e os elementos. Depois podemos calcular as funções de forma mais as suas derivadas. Com este passo aqui podemos calcular a matriz D. Com as derivadas podemos calcular a matriz P. E agora, para cada elemento, podemos calcular a matriz KE. Já que nos ensina. De seguida, calculamos o vetor das forças. Então, para cada elemento calculamos isso, depois assemblamos e depois embaixo. Voltamos a assemblar. Assemblagem. K global igual a assemblagem de 1 igual a 1 N, número de limites, vamos KS e estudos. Okay? E por fim,
é todas as forças, e começa aqui o processo. Começa aqui o processo não linear. Como a primeira coisa a fazer é obter o campo dos deslocamentos, portanto, em posição das condições frontais. Na matriz, na matriz global. Depois obtemos o deslocamento, e de seguida obtemos a deformação e a tensão. E com base na tensão, vamos verificar se em algum ponto a tensão é superior à tensão de sequência. Se for, caso seja afirmativo, sim, então a tensão fica corrigida nesse elemento, o que vai causar então um desequilíbrio no cálculo das forças. Podemos então dizer que as forças deste incremento, ou deste passo aqui, portanto, vamos chamar as forças não equilibradas, será igual ao integral da P sigma, deste sigma corrigido. Okay? E agora calculamos as forças equivalentes a aplicar no próximo. A força global aplicada menos a força mínima aplicada. Temos então estas forças e o processo regressa. Temos aqui só um if. Se estas forças equivalentes forem diferentes de zero, então nós regressamos a este passo até elas serem iguais a zero. Se elas forem iguais a zero, o processo termina e para este caso de carga, obtive então o deslocamento correspondente. Reparem o que isto está a fazer para todos os efeitos. Portanto, isto aqui é o algoritmo de solução não linear do elastoplástico. Aqui às voltas, até isto ficar igual a zero. Reparem que o que nós estamos a fazer, tentamos uma primeira vez com força de deslocamento. Com uma dada peça, experimentando uma primeira vez e fazemos um cálculo elástico, e chegamos a este sítio. E verificamos que, olha, não está bem porque a tensão ultrapassou. E colocamos mais forças em cima, sem subir esta força real que está a ser aplicada ao nosso exercício. Pois estas forças não equivalentes são fictícias. São provenientes do estado de tensão. Não equilibram. Não contribuem para a subida da força. Voltamos a calcular com estas novas forças e vamos ter um novo deslocamento. Portanto, ele já não é este, houve um pequeno acréscimo de deslocamento e passou para aqui. A seguir, tornam a repetir o caso, vai ser menos um bocadinho e vai passar para aqui. E menos um bocadinho e vai passar para aqui. No final, em vez de termos esta linha que eu tenho aqui a vermelho, teremos esta linha que eu tenho aqui a verde. E se nós tornássemos a colocar mais carga no nosso exercício, ele em vez de ir, é igualzinho ao que nós temos aqui, ele em vez de ir de forma linear, seguir uma paralela à vermelha, tornava a desequilibrar e começava a criar novas leis, até que chegava a esta aqui. E reparem como o processo está a ficar em curva. Os deslocamentos são cada vez maiores, comparativamente com a carga elástica. Pronto, este é que é o processo não linear elastoplástico. Eu vou só agora mostrar o resto desta parte elastoplástica e ele é muito utilizado tanto na mecânica, tanto em engenharia civil como em engenharia mecânica, para ver o comportamento das estruturas dos materiais para além do limite elástico, do limite convencionado como limite de utilização, que é o que normalmente permitem o regime elástico. Portanto, por exemplo, aqui o caso de uma viga com um orifício circular, repare, mais uma vez dá essas propriedades mecânicas em uma velocidade, uma velocidade tangente, com a situação de precedência, e vai-se agora fazer uma tração a tracionar esta placa com orifício, em que o orifício, num caso, é placa geral, no outro faz apenas um quarto, o resultado é o mesmo.
Este é a força de deslocamento. Reparem que o deslocamento do ponto P1, o deslocamento vertical, tem um regime elastoplástico, perdão, tal e qual como era o deslocamento do ponto total do ponto P2 e do ponto P3. Em termos de tensões aqui na face, mais uma vez o que vai acontecer é que as tensões vão ter que estabilizar, podem ultrapassar os 200 megapascais, que é a tensão de cedência, e aqui está. Elas começam a entrar em patamar e não passam desse valor. São as tensões que oscilam desta linha. E conseguimos vê-las aqui a aparecer. Portanto, reparem aqui nos números a subir, de repente estabilizam em 2000 e pouco, que era a tensão, ou 200 mil e pouco, que era a tensão cedente. Isto é do completo, isto é do quarto do problema. O mesmo, um exercício semelhante, elastoplástico, agora para placas simplesmente apoiadas, encastradas. Portanto, são placas que são tridimensionais, são exemplos tridimensionais, placas que vão ser submetidas a um esforço transverso, portanto, a uma carga vertical. E estes são os propriedades mecânicas, uma opacidade, pode ser pulsação, tensão de cedência e uma velocidade tangente. Reparem que o regime é claramente não linear, isto é análise de elementos finitos com outras formulações, e verifica-se então o aparecimento desta linha elastoplástica muito comum esta linha de ruptura é chamada linha de ruptura das placas muito apoiadas. E peço desculpa, não disse, mas esta placa só estão a ver um quarto, está bem da solução. Portanto, não estão a ver a placa completa, só estão a ver um quarto. Ela foi analisada completamente, mas só está a ser mostrada um quarto. E vemos aqui a linha de ruptura central a aparecer. Reparem no estado de tensão a subir, mas depois estabiliza no valor de tensão. Cedência de 206 megapascais, mais ou menos. E por fim, a encastrada, as linhas de ruptura a surgirem são as comuns. Muito é aqui esta linha, a central, que se une aqui em V, e também aqui os resultados definidos com outras formulações. Consegue-se perceber que é perfeitamente elastoplástico esta solução. Portanto, este é uma outra aplicação. Antes de avançar para esta aplicação, portanto, o que nós tivemos a ver foi regimes elastoplásticos e agora vou fazer só aqui uma pausa rápida. Vou tentar perceber se vocês têm alguma questão, uma dúvida que querem abordar. Não? Pronto. Como é que vocês podem, então, sobre ainda esta questão da linearidade do material, como é que vocês podem, então, ainda utilizar os códigos de elementos finitos para analisar materiais com comportamentos não lineares, por exemplo, materiais com dano? É interessante que as ferramentas que vocês têm, mesmo aquelas que só vimos na teórica, são suficientes para começarem a fazer códigos em que podem simular o dano do material. Vamos, dano. O que é que acontece no dano? Na regra geral, nós temos um dado material e o material é frágil. Vamos para o laboratório ensaiar o material da mesma forma, só que agora o que aconteceu foi força de deslocamento e ele chega a um certo sítio, pau, partiu e não há mais nada ali para a frente. Ou seja, a partir de certa altura, é frágil, portanto, a partir de certa carga, a carga elástica, limite e ele parte. E agora não há mais nada aqui. Portanto, o que nós temos é estado de tensão e deformação e colapsa nesta zona após atingir a tensão de cedência. Então, só temos esta expressão para trabalhar. E só temos esta expressão para trabalhar e ela só é válida com uma deformação pertencente entre 0 e a deformação elástica ou uma tensão pertencente entre 0 e a tensão elástica. Portanto, vamos falar do dano, vamos falar de uma formulação de dano muito simples, está bem? Muito simples, só para compreenderem o conceito. Portanto, existem formulações de dano, obviamente, esta é a mais simples de todas, existem várias.
Não se esgota aqui no que eu vou falar, tal e qual como basta a plasticidade, também não se esgota no que eu falei anteriormente. Então, o que é que acontece neste caso? Bem, nós agora verificamos que, se por acaso o material ultrapassar um dado valor de tensão, ele tem é que desaparecer, portanto, ele tem é que entrar em dano e deixar de existir. Então, o processo é muito semelhante ao que nós vimos anteriormente. Nós continuamos a ter tudo isto que aqui está. Temos na mesma este modelo, vou aproveitá-lo, muito bem. Temos este modelo e fazemos tal e qual como anteriormente. Vou aproveitar mais. Temos este modelo e tal e qual como anteriormente, vamos fazer tudo isto. Portanto, temos este caso, temos esta especialização, temos alguma força, temos os mais derivados, a matriz de mobilidade, calculamos a matriz de elemento, é tudo igual. A matriz de global, a matriz das forças e obtemos, da mesma forma, o campo de tensão e de forças. Só que agora chegamos à conclusão que, neste caso, em que nós estamos com um dado material, portanto, este boneco que eu vou fazer é para um material, estamos com um material que é extremamente frágil e que, para lá deste valor, eu entro na ruptura. Portanto, não passa das 200 megapascals. Então, o que acontece? Se nós tivermos algum elemento que ultrapasse os 200 megapascais, esse elemento deverá ser completamente destruído. Isto já disse, este é o processo, é a abordagem mais simples que nós podemos fazer. Nós pegamos o nosso fase, e agora este elemento irá desaparecer completamente do nosso exercício. Então, o que é que nós fazemos desaparecer? É um limite do exercício. Ou o tiramos da malha de nós, ou então, para não estar a introduzir remaiamento, e para não estar a introduzir mais cálculos adicionais, o que nós podemos fazer é manter tudo como estava e alterar apenas o seu modo de eletricidade. E então, uma vez que o elemento não está lá, este elemento vai passar a ter um modo de eletricidade igual a zero. E desta forma, estamos a eliminar o elemento numericamente. Ora bem, considerar que o elemento tem uma velocidade igual a zero, onde é que ele vai interferir? Vai interferir nesta matriz D, que aqui está. Eu interfiro nesta matriz D, que aqui está, uma velocidade passa a ser nula, portanto esta matriz passa a ser zero, passa a ter uma matriz de rigidez nula. Isto poderá causar algum problema numérico, uma vez que quando nós estivermos a acelerar a matriz de rigidez, se na fronteira tivermos demasiados elementos nulos, vamos criar uma matriz de rigidez singular. E então, na verdade, não se considera igual a zero, penaliza-se fortemente este elemento, considerando então que o modo de velocidade é cerca de alfa vezes o modo de velocidade original, que é este que aqui está. Este é o original. E este alfa é um número mais ou menos que varia conforme a literatura que vocês leem. Portanto, vai transformá-lo em um número muito pequenino. Então, o que é que acontece? Volta-se a calcular, portanto, volta-se a calcular completamente o exercício, portanto, obteve-se este estado, esta força, esta é a força elástica, não? E obteve-se este deslocamento para a peça que nós temos. Não? Só que para esta força elástica, este elemento entrou na fuga e desapareceu. A peça ficou mais frágil. Volta-se a calcular tudo novamente. Reparem que a matriz, a função de forma mantém-se, nós não tivemos lá tudo. A única que vai ter alteração é deste passo para a frente. Este passo para a frente é que vai ter movimento de alteração. Estão a ver? Este passo para a frente. E então, a matriz de rigidez do tal elemento é alterada, fragiliza a matriz de rigidez global e para um incremento de carga mais pequeno, ele não vai prosseguir esta reta, mas vai ter uma reta com inclinação menor.
E para esta reta da inclinação menor, o que ele vai fazer é vai subcarregar, possivelmente, vai subcarregar, vai subcarregar uma outra zona do nosso grupo, por exemplo, esta, que, por sua vez, vai ultrapassar 200 megapascais e, portanto, vai ser esta que vai ser eliminada. E ao ser eliminada, reparem, aparece-nos o problema de há pouco, que é, começando a ter na zona de fronteira, desculpa, estou aqui com... Ok. Começamos a ter na zona de fronteira a ausência de material, o que leva a que haja um colapso estrutural, não é? Da nossa peça, do nosso componente mecânico. Pronto. Daí eu dizer que é preciso ter cuidado com a parte do dano e com estes módulos de cidades que já podem ser zero. Não é? Bom, e conseguem perceber que na próxima serão estes que ficar sobrecarregados no meio da unidade e essa irá colapsar com certeza. Pronto. Como este aqui vai ficar agora com uma velocidade de 1, no próximo incremento de carga, que eu posso agora ainda celular aqui, ele não vai prosseguir esta linha paralela a estas, mas sim uma reta assim deste género, e portanto reparem que ele está a fazer a curva e finalmente quando colapsar a vossa estrutura tem um comportamento que eu estou aqui a descrever. Este será então o gráfico força-deslocamentos, para uma análise de dano com elementos finitos, ao passo que a elastra plástica é algo deste género. Assim, o suavezinho lá ao fundo. Né? Podem combinar dano com elastoplasticidade. Né? E como é que isso se faz? Combinar dano com elastoplasticidade é permitir, é o que está aqui, é permitir, portanto, que haja uma produção de tensão linear elástica, elastoplástica, mas só até certo limite. E assim que a tensão ultrapassa um dado valor de tensão última, entra em ação, neste algoritmo elastoplástico, que vimos há pouco, entra em ação esta catastrofização do elemento de transformá-lo numa velocidade de luz. Bem? A partir desse ponto para a frente. Então, passamos a ter um gráfico, é assim que é o que nós temos aqui, como curvinha, e depois o colapso total da estrutura. Pronto. Então, nós agora vimos baixa velocidade e dano, como é que não conseguimos aplicá-lo às recorrentes, portanto, vocês sabiam, neste momento, era o cálculo linear elástico de elementos finitos. E, com base agora nesta informação não linear, até já conseguem conceber como calculavam uma estrutura, como é que fariam um algoritmo elastoplástico ou um algoritmo de dano. Muito bem, então, posto isto, queria saber se da vossa parte há alguma dúvida ou questão em relação a estes assuntos. Para já não, engenheiro, obrigado. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma pausa de 1 hora, depois eu entrei lá agora, e depois prosseguimos com os restantes fenómenos que eu tenho aqui para falar, está bem? Mas serão, agora que vocês já viram isto, os outros serão mais fáceis. Que são grandes formações, utilização estrutural, etc. Então, ainda com elementos finitos. Agora às 18, né? Às 18 horas. Pronto, então, até já. E se caso tenham dúvidas, deixem-se ficar para fazê-las, tá bem? Senão, interrompemos aqui e eu depois recomeço às 18. Tá bem? Pronto, então, ao geral, até já. Tá bem? Até já. Até já, obrigada. Até já. já.